No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Apesar do assunto ser delicado, é importante conversarmos sobre suicídio e a maneira de como prevenir. Suicídio e traumas. Você já viveu? Conhece alguém? Esse é o tema do Vida Saudável que começa agora. No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Está no ar a nossa rede da saúde, o nosso Vida Saudável para você, onde quer que esteja, seja muito bem-vindo. Hoje teremos um tema importantíssimo para compartilhar o conteúdo e a informação com você que nos acompanha. O nosso tema de hoje é suicídio e traumas. E para isso temos um convidado de honra aqui na nossa bancada, Dr. Júlio Cazé, que já é o nosso grande parceiro, que está sempre compartilhando a informação com a gente. Dr. Júlio, tudo bem? Tudo bem, Elaine? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um prazer imenso, né, compor a bancada da Vida Saudável e falar para as pessoas, né, que a gente sabe que está pelo Brasil afora, né, quantos lugares que a gente chega e por que não no mundo também, né? É verdade, o Vida Saudável cada vez chega mais longe e a gente fica feliz de poder levar um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de conhecimento para que ajude as famílias, onde quer que esteja nos acompanhando, seja nos ouvindo ou nos assistindo também, né, doutor? Exatamente, Elaine. Inclusive, né, como você falou mesmo, né, a gente tem essa noção de temas importantes para que as pessoas possam se identificar em relação a esses problemas, né? E para começar, doutor, antes da gente trazer aqui as perguntas que a gente tem na nossa bancada, eu gostaria que o doutor atualizasse como é que está a saúde em modo geral. A gente está aí com viroses novas e como é que está, doutor? Exatamente, Elaine. Na realidade, hoje eu trago um tema importante de atualidades, que acho que a gente precisa discutir, que é a questão do envelhecimento no caso do povo brasileiro. A gente já tem observado isso desde os últimos tempos, né, até agora, que existe sim uma tendência, no caso da população brasileira, a envelhecer. Está aumentando o número de pessoas mais velhas comparado, por exemplo, às outras idades, né? Inclusive, o brasileiro tem decidido a diminuir também o índice de natalidade, tem nascido menos crianças. Mas o mais importante é levar em consideração: quem envelhece precisa de atendimento de saúde de qualidade. E muitas vezes essas pessoas vão procurar, por exemplo, os planos de saúde e às vezes acabam desistindo. Por quê? Porque ter um atendimento em plano de saúde não é barato, não custa barato, e principalmente quanto mais velha a pessoa é. Até porque o plano de saúde tem um plano diferenciado para essas pessoas. Então existe agora, nesse momento no Brasil, uma tendência dos planos de saúde a se adaptarem a essa novidade, essa característica da população brasileira. Porque também é questão de consumo, vamos dizer assim, né? Se eu não me adapto, eu perco essa população que para mim é de extrema importância, uma vez que eu quero me manter ainda no cenário, né? Se eu quero me manter ainda financeiramente falando e né, está atualizado ali como plano de saúde. Então, a novidade é que existe uma adaptação de alguns planos de saúde, da grande maioria, observando isso, claro, se adaptando às normas, né, as normas técnicas atuais do Brasil, né, para esse olhar voltado para a população idosa. Claro que não somente o plano de saúde, viu? A gente observa também, por exemplo, as adaptações no sistema de transporte, adaptações, por exemplo, nos terminais, por exemplo, vamos imaginar os próprios aeroportos também que tem que ser adaptado também, né? Olhando essa população especial que tem direito reservado por lei no Brasil, né? E assim por diante. Então existem toda uma estrutura, uma nova adaptação voltada para essa população. E claro que a gente vai pensar nos adoecimentos, sempre os cuidados também com prevenção, inclusive com vacinas. A gente acabou de passar da pandemia e a gente sabe que o olhar, no caso, voltado para a população da melhor idade é maior, porque a gente sabe que o adoecimento com eles no caso da pandemia, no caso da Covid-19, foi maior e foi complicado. Então sempre a vacina, inclusive, ou as novas medicações que podem aparecer, provavelmente vai ser voltada para essa população. Tá certo, doutor, tudo atualizado, então preste atenção que agora a gente vai para as nossas perguntas. E você aí, qual dúvida você tem sobre o suicídio e os traumas que eles causam? Então, a partir de agora, a gente vai saber mais um pouquinho sobre isso. Programa Vida Saudável.
Doutor, a primeira pergunta que eu tenho aqui para o senhor é a seguinte: existem traumas que podem motivar o suicídio, doutor? Exatamente, Helene, sim. Inclusive, no caso, a gente tem que pensar o seguinte: ninguém pensa em se suicidar ou tem desejo de suicídio simplesmente porque brotou na cabeça dele, né? Existe sempre o indivíduo que tem um pensamento suicida. A gente fala, inclusive, né, na saúde mental, a gente fala, no caso, do suicídio com planejamento e sem planejamento, que uma coisa é eu pensar em suicídio, outra coisa é eu executar o suicídio, né? E existe sempre, como a gente acabou de falar, existem fatores motivantes para esse suicídio. E os traumas, eles levam essa pessoa, muitas vezes, a cair no processo depressivo ou um processo de reflexão importante que vai fazer com que essa pessoa tenha o desejo ou a tendência ao suicídio. E se ela tiver a predisposição, porque não são todas as pessoas, tem pessoas que são resilientes, né? Sim. Que acabam se adaptando a isso e não se suicidam ou não pensam em suicídio. Mas aquelas que têm a predisposição, elas vão pensar em suicídio sim. Né? E aí os traumas, assim, em sua grande maioria. Olha só, gente, a importância de entender, né, doutor? Algumas doenças, doutor, podem ser aí potencializadoras para o suicídio? Com certeza, né? A gente vai pensar em doenças principalmente crônicas que vão levar a pessoa a debilidade. Você imagina a pessoa, por exemplo, que cai num AVC, que ela é super funcional e ela cai no acidente vascular cerebral, onde ela não consegue se movimentar muitas vezes. Ela vai ter um pensamento, às vezes, se ela tem a predisposição para pensamento suicida. A pessoa que vai ter câncer, né? A gente já viu, principalmente, tem pessoas que quando recebem a notícia de um câncer, por exemplo, elas não suportam e elas acabam pensando em suicídio. E algumas delas acabam se suicidando. Isso acontece, isso é fato, já está registrado, né? O HIV foi um grande preditor aí do suicídio também, né? As pessoas, inclusive até hoje, porque sabe que hoje, apesar do HIV ainda ter tratamento, ele não tem cura. E a pessoa, dependendo do estado emocional, ela pode de repente pensar em suicídio. E outras doenças também mais sérias, que de repente doenças autoimunes, né, como por exemplo lúpus, ou qualquer tipo de doença que leve a pessoa a pensar que ela vai ficar debilitada, que ela vai ter a sua vida comprometida. Ela pode de repente pensar em suicídio. Olha só a importância. Doutor, é feito algum trabalho quando a pessoa é diagnosticada, né, com alguma doença nesse sentido? É feito algum trabalho? Tem algum suporte? Porque realmente isso abala. Não tem como não abalar, né? Você fica sabendo da noite pro dia que você tem câncer, por exemplo, e você pode morrer. Então, isso mexe muito com o psicológico da pessoa. É feito algum trabalho, doutor? Com certeza, Elaine. Inclusive, a gente fala, por exemplo, no caso dos cânceres, a descoberta do câncer acontece na atenção secundária, né? No nível de atenção secundária da saúde pública do Brasil, falando sempre da saúde pública, né? E aí tem, claro, a saúde privada também, que tem a sua forma de trabalho, e a saúde e a atenção terciária. Nesses dois polos, o que acontece? Uma vez que a pessoa recebe o diagnóstico, ele tem um apoio da equipe multiprofissional. Precisa ter isso, né? Então, necessário, assim, né? necessário. E aí inclui psicólogos, né, terapeutas, inclui, por exemplo, em muitos dos serviços, às vezes até o acolhimento da família, para que a família possa dar suporte para essa pessoa, né? E aí essa pessoa não caia num momento de tristeza. Porque existe, por exemplo, a pessoa quando recebe a notícia de uma doença como essa, existem fases. Negação, por exemplo, que a pessoa não aceita. A contemplação, quando a pessoa começa a observar e falar, não, é isso, né? E aí tem várias fases que a gente não vai entrar em detalhes, mas assim, que dependendo da fase, pode de repente, se a pessoa tem, volta a dizer, predisposição ao suicídio, ela pode se suicidar ao pensar nisso. Olha só, gente. Doutor, mais uma pergunta. O luto e a síndrome do ninho vazio pode ser desencadeantes aí do suicídio, doutor? Importante pergunta, duas coisas que você coloca. O luto, principalmente, né, Elaine? Sim. Imagina, né? Às vezes você tinha uma pessoa que você sentia muito carinho, muito afeto, e essa pessoa se vai. Quando essa pessoa se vai, você não existe mais cor na sua vida, não existe mais motivação. E de repente, o que talvez você olhe como solução? O próprio suicídio. E a pessoa acaba se suicidando. Né? A gente viu na pandemia, por exemplo, que pessoas acabaram tirando a própria vida porque outras se foram por causa da Covid-19. Né? Você falou da síndrome do ninho vazio. Sim. Para os nossos espectadores e nossos ouvintes que não conhecem, a síndrome do ninho vazio nada mais é quando, por exemplo, o pai e a mãe vê a casa vazia, porque os filhos acabam crescendo e cada um vai criando o seu caminho, né? E aquela casa que estava cheia de crianças e filhos, vamos dizer assim, que foram crescendo, acabam ficando vazios. Acaba ficando vazia. E aí o homem e a mulher acabam ficando ali, se aposenta e tal, e aí acaba não tendo muito o motivo. E como não existe uma motivação, e nós seres humanos, nós precisamos ter motivo para viver,
né, a gente acaba pensando então a vida também não tem sentido, então acaba pensando em suicídio. Por isso que aumenta, sim, na população em especial, o número de casos de suicídios e às vezes motivados por situações como essa que nós estamos comentando agora. Infelizmente, né, doutor? O doutor comentou sobre a pandemia, e a pandemia foi um trauma que aumentou aí os casos de suicídio, doutor? Com certeza. Imagina, Elaine, que você tenha que enterrar o seu parente e você não consiga se despedir. Eu vou falar do brasileiro em si, não preciso nem ir para fora do Brasil. Existe uma coisa que nós temos muito forte, que nós nos tocamos. Diferente, por exemplo, de algumas outras populações especiais, populações, no caso, espalhadas pelo mundo, que às vezes se cumprimentam com um aceno de mão ou aceno de cabeça, no caso do Japão, por exemplo. Né? Nós não, a gente precisa tocar, a gente precisa abraçar. Então, assim, a despedida nossa precisa ter abraço, precisa ter toque, precisa ter beijo. Na pandemia a gente não conseguiu beijar. As pessoas foram enterradas, por exemplo, em um saco preto, que as pessoas os seus parentes não podiam ver essas pessoas se despedir pela última vez. Então você imagina somente esse detalhe, como isso foi marcante para muitas pessoas e como isso impactou na vida de muitas pessoas e que pôde sim desencadear pensamentos suicidas. E por que não? A gente não tem esse número, mas que pessoas que talvez tenham tirado a vida porque outras pessoas se foram por luto. É verdade, não tem como, né, doutor? A gente está falando de suicídios, traumas, mas algo que agrega aqui também, doutor, é importantíssimo a gente frisar, que é a questão da depressão, que é um passo também, né, doutor? Exato. A depressão é uma das doenças, né, e doença do século XXI, né, associada aos transtornos mentais, que mais impacta, né, que é um carro-chefe, vamos dizer assim, do suicídio. Eu entro em depressão, eu me deprimo, e consequentemente eu não vejo mais, volto a dizer a palavra, não vejo mais cor na vida, e aí talvez a solução na minha cabeça, naquele momento, é pensar em tirar a própria vida. Mas doutor, o que eu posso fazer? Conta pra gente, como que eu faço para prevenir o suicídio? Se eu tenho um parente, um amigo que eu vejo que está nessa situação, me conta, doutor, o que eu posso fazer? A gente precisa ter atenção aos sinais do suicídio, né? Do pensamento suicida, né? São sinais, toques que as pessoas vão dando, né? Olha, talvez se eu fosse embora dessa vida seria melhor pra gente, pra todo mundo, cartas, né? Despedida, a pessoa que acabar se recolhendo, a pessoa que está em estado de depressão e se recolhe, por exemplo, né? Nós como familiares ou como cuidadores, ou pessoas que estamos próximas, pessoas que talvez a gente identifique isso, a gente precisa abordar. E a gente vê que hoje, Elaine, mudou isso, né? Antigamente falava, não vamos falar de suicídio com aquela pessoa, porque vai que ela queira, né, se suicidar. A gente toca no tema. Hoje a gente percebeu, os estudos têm mostrado que isso não tem nada a ver, né, nesse momento. Então tocar é exatamente isso. Olha, você tem pensado em se suicidar? Você tem pensado em se matar? É importante fazer a pergunta direta. E aberta, exatamente, sem, como diz o povo, sem muita né, enrolação. Sim. Né, é direto. Exatamente, porque aí você vai identificando isso, desejo de tirar a própria vida, é a hora que a gente precisa pegar esse indivíduo e levar ao atendimento especializado, procurar um médico, procurar um psicólogo, pessoas que estão, no caso, capacitadas a cuidar do tema suicídio. E aí sim a gente pode resolver o problema. Claro que existem pessoas, às vezes, que são muito sutis na hora de pensar em suicídio, e quando executou a gente fala, nossa, não me mostrou nada, não tinha nada que pudesse de repente pensar em suicídio para essa pessoa. Mas aí é uma exceção, são exceções à regra. A grande maioria eles vão mostrar sinais, né? Aquela história que a gente fala, a menina tomou vários comprimidos, né? Quem quer se matar, por exemplo, não tomaria comprimido, fazer outra coisa. Está dando sinal, é um sinal importante. Você tem que levar em consideração isso, porque uma vez é uma tentativa, depois talvez é uma efetiva. É muito perigoso. Todo cuidado é necessário, né? Todo cuidado, todo olhar carinhoso, a atenção com cada detalhe desse pode salvar uma vida, né? Exatamente. Temos pergunta aqui dos nossos ouvintes, né? De quem nos acompanha, mas a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta para responder. Não sai daí. Programa Vida Saudável. Já estamos de volta com a nossa Rede da Saúde, o nosso Vida Saudável, que é feito para você. E hoje estamos com um tema muito importante, suicídio e traumas. Os traumas e suicídios. Você já se perguntou como que acontece tudo isso na cabeça de uma pessoa? Na nossa bancada, doutor Júlio, hoje, batendo aquele papo com a gente, dividindo o seu conteúdo. Doutor, chegou a hora da pergunta dos ouvintes, tá, doutor? A primeira pergunta que eu tenho aqui é da minha amiga Viviane, de Piripiri,
participando com a gente, Piauí, né? Um abraço especial pro pessoal de Piripiri. Tem muita gente de todos os lugares, é gratificante saber que cada vez mais estamos chegando mais longe, que o nosso Vida Saudável pode estar ajudando as pessoas, né, doutor? Que legal. A pergunta que eu tenho aqui da Viviane é a seguinte, doutora. Perdi minha mãe no suicídio e hoje vivo perdida. O que eu posso fazer? Que caminho eu devo tomar? Por onde eu devo começar, doutora? Exatamente, aí que está o detalhe importante, né? E ela perdeu uma pessoa de linha direta, vamos dizer assim. Próxima, né, doutor? Né? A gente até vê, por exemplo, às vezes, quando a gente vai avaliar uma pessoa sobre o suicídio, uma das perguntas que a gente fala é o seguinte: tem antecedente histórico na família de suicídio? Isso é importante? Claro, parênteses de primeiro grau é importantíssimo, né? Porque aí, no caso, eu tenho que pensar, não, meu pai se matou, minha mãe se matou, meu avô, minha avó, opa, essa pessoa tem que ficar de olho, porque ela pode ter tendência depressiva e a suicídio. A Viviane, por exemplo, tem que levar em consideração isso, né? Diretamente ela teve uma pessoa próxima que acabou perdendo a vida. Então, assim, ela precisa, sim, de suporte, ela precisa procurar, no caso, um profissional especializado. O psicólogo, por exemplo, um abraço especial aos nossos colegas psicólogos, sim. Eles têm uma expertise nisso, de lidar com esses temas e fazer esse reconhecimento. Achar aonde está, no caso os nós, vamos dizer assim, desatar esses nós e a partir disso começar a vida. Então a mudança do estilo de vida ou repaginar essa história, né, que acabou acontecendo, que vai ficar essa marca para sempre na vida dela, mas que ela precisa seguir em frente. Ela precisa mudar, talvez, ela quebrar essa corrente no caso de suicídio, que foi o caso da mãe dela. Então, assim, é importante pensar nisso. Então, um profissional especializado, não dá pra gente pensar que somente o indivíduo sozinho, ele consegue dar conta. Não é assim, né? Pode acontecer que, de repente, ele não dê conta sozinho. Então, precisa desse apoio. E claro que o apoio familiar, ela se abrir dessa forma, poder conversar com alguém, né? Quando você tem alguém que você confie, para dar um suporte, no caso, ajuda muito, porque você acaba colocando para fora o teu sofrimento e aí ajuda, no caso, a você melhorar. Isso é terapêutico também, né? A gente, o ato de conversar é terapêutico também, ajuda muito. A segunda pergunta que eu tenho aqui, doutor, é da Vera Lúcia de Cuiabá, tá? Ela perguntou o seguinte: eu tenho uma filha de 16 anos e ela sempre chega da escola reclamando. E às vezes ela fala, eu preferia morrer. Isso é um sinal, doutor? Então, a gente tem observado muitos adolescentes, no caso, com essas tendências, inclusive a tendência da autolesão não suicida no adolescente, né? Que é quando o adolescente pega, ele começa a fazer cortes no corpo com ferramentas ou equipamentos, né, que ele descobre aí, ele acaba fazendo isso. E às vezes chega no consultório esse caso. Ao nome, a autolesão não suicida. Nesse momento é não suicida, mas se é adolescente ele vai virar um adulto. Então assim, ele pode de repente mostrar sinais. Se eu não cuidar disso agora, se eu não evitar de prevenir quanto mais cedo possível, a gente pode no futuro ter sim uma pessoa, um adulto de repente com pensamento suicida ou até tendência suicida. Como é que a gente identifica? A gente precisa entrevistar esse adolescente. Então, trazer para o consultório, observar, né? O psicólogo e o psiquiatra e o médico de família são profissionais capacitados. A gente precisa romper esse preconceito do consultório. A gente precisa levar essas pessoas para o consultório. Só assim a gente consegue lidar com o problema e resolver o problema. Às vezes a gente pensa somente que o medicamento é a solução. Não. Às vezes a mudança do estilo de vida, o autorreconhecimento, ele ajuda, no caso, nesses problemas. Tá aí, olha só, gente, a importância de ter todo esse conhecimento e poder dialogar, que eu acho que é o importante nessa situação, né, doutor? A gente vai encerrar aqui agora a nossa Rede da Saúde, nosso Vida Saudável. Doutor Júlio, quero agradecer a presença do senhor hoje nessa bancada, dividindo o seu conhecimento, o seu dia a dia, né, que convive no seu consultório e poder compartilhar com quem esteja ouvindo ou assistindo. Espero que ajude a você e que mude sua vida. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Elaine, mais uma vez a oportunidade. Aqui estamos sempre, né, sempre que necessário, para levar saúde, né, informação para essa população que tanto precisa, né? É informação de qualidade que é o mais importante, né? Chegar realmente com esclarecimentos. Isso é importante, faz a diferença. E para encerrar, nosso Receitas para a Vida. Vamos lá. Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. Sonhos, planos, promessas, desejos de que vieram na mente, foram para o papel e lá ficaram. E lá nada viraram. Até mesmo ousei, tentei, pensei, desejei, vi, mas realmente não pude sentir o prazer do concreto realizar. A primeira impressão era que muito pequeno eu era e não podia seguir, teria que amadurecer, teria que poder até realizar.
Veio a derradeira idade e sonho enfim chegou à liberdade. Seria a hora? Será? Eu já era maduro. E falta? Agora o tempo se ia, a criança se nascia e lá sim o foco seria. Enfim, a meia-idade chegou, agora sim a criança cresceu e se independizou. Chegou a hora, peraí, ainda não agora. Falta dinheiro, falta história, falta algo para realizar. Eu tô ficando agora velho, sabe? Agora aposentado, vai dar. Enfim, o sonho eu vou realizar. Falta pouco, somente esperar. Não dá. Tarde demais, o tempo passou, não consegui chegar e o sonho não se realizou. Enfim, não se realizaram. Eu não me permiti realizar sonhos que não realizei. Que saudade que dá entre o sonho que entra, o sono e o sono que passeia e até o meu sonho que muitas vezes me ameaça no sono e muitas vezes me acalenta. Pois no mesmo sono vem o sonho, que permite sim ser sonho. Sonhos que não realizei, mas que sim estão em meu coração e que enfim um dia eu posso realizar. Mesmo que seja em sonho, mas que eu realize esse verdadeiro sonho. Ouse sonhar, ousar sonhar, ousar pensar, ousar acreditar. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje. Programa Vida Saudável.